Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem influenciado os preços nesses últimos dias e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente nessa reta final de 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá, amigos do Notícias Agrícolas, para nós que é um grande prazer também estar junto com vocês novamente, viu? Roberto, a gente vem acompanhando nos últimos dias uma pressão de baixa nos preços aqui no Brasil, preços ali ficando próximos da estabilidade, um pouquinho mais baixos. O que está acontecendo no mercado nesse momento? Da onde vem essa pressão de baixa nos preços? Guilherme, eu acho que se a gente fosse rever as duas últimas entrevistas que eu fiz com vocês aí, acho que no mês de agosto, setembro, eu falava exatamente nos motivos que estariam demonstrando que provavelmente nós teríamos uma situação onde teria uma baixa demanda no mercado. Isso em função principalmente da ausência de novos negócios na exportação e um outro motivo, que talvez um dos principais, é o grande volume de wash out, ou seja, aquele milho que estaria saindo na exportação e as trades resolveram vender no mercado interno. A gente acompanha esse mercado de Campinas, né? Que nós estamos aqui exatamente na região de Campinas, e a gente já tinha uma sensibilidade, já desde agosto, que tinha muitos negócios feitos a termo para entregas até o mês de novembro, inclusive, tá? Então eu acho que a não ser que a gente tenha algum problema com dólar, alguma coisa nesse sentido, nós tivemos essa situação onde, na verdade, nós tivemos talvez o maior volume de wash out até hoje feito a nível de Brasil, né? Fora isso, nós também estamos percebendo e vendo a questão da safra americana, que vem muito bem. Ainda saiu o novo o Crop Progress também recentemente, melhorando as condições de lavoura, e além do que o relatório de ontem do USDA, que trouxe um aumento nos estoques de passagem. Tudo isso está fazendo com que o milho, nesse momento, opere aí na faixa de 5 e 10 o bushel. Então, eu acho que os principais motivos é isso: recuo nos preços internacionais, ausência da exportação e um grande volume de wash out que foi feito antecipadamente, nos quais a gente até comentou nisso lá nas entrevistas de agosto e do mês de setembro, tá? E isso permanece. Continua ainda o mercado recuando de uma forma lenta, mas recuando. Ele saiu lá de um patamar lá no mês antes de agosto, que chegou a bater patamar de paridade de importação. Tivemos algumas importações também, que é um outro fator que colabora para essas quedas de preço, abastecendo os estados do sul. E aí, com isso, nós só fomos sentindo que o mercado foi parando, ficando lateralizado e cedendo aos poucos. E é isso que nós estamos vivenciando ainda, viu, Guilherme? E agora, Roberto, a gente tem os preços ali na B3 por volta de 88, 89, mercado interno ali 90, 91. O que a gente pode esperar desses patamares nessa reta final de ano, nesses 2 últimos meses de 2021? Deve ficar por aí? Deve ceder um pouquinho mais? Como é que você está enxergando? Então, por enquanto, o que a gente continua vendo é essa ausência de demanda no mercado, quer dizer, poucos compradores, principalmente os grandes compradores, né, ausentes. Eu acredito que pelo menos isso até novembro a gente tem essa tendência aí de um certo marasmo no mercado, em função de todos esses compromissos do mercado interno com wash out, compras a termos, já terem sido realizados alguns meses atrás, tá? Então acredito que pelo menos até novembro vá nesse marasmo. Aí depois nós vamos depender da questão do clima da safra de verão brasileira, tá certo? Se isso nós vamos ter algum impacto, algum problema. Por enquanto está indo tudo maravilhosamente bem, tá certo? E depois ver também a questão de câmbio, né? E preço dos Estados Unidos, eu realmente não sinto nenhum otimismo nesse momento, né? Tanto no milho como no soja, até principalmente por conta de algumas demandas da China um pouco mais cautelosas, né? Mas assim, eu diria que eu acho que nós caminhamos, que foi algo que eu também disse aí ultimamente, para um estoque de passagem, tá certo? Que seria a partir aí, nós falamos da safra agrícola que vai de fevereiro até janeiro, até 31 de janeiro, provavelmente este ano nós vamos passar com estoque de passagem superior ao que foi a entrada desse ano aqui, dos últimos 2 anos. Então, eu acredito que nos últimos 2 anos a entrada da safra ficou ao redor de 10 milhões de toneladas, seria milho suficiente para abastecer o mês de fevereiro e março, para depois no finalzinho de março chegar a safra de verão. Eu acredito que com os números que nós estamos tendo, provavelmente a exportação não passe de
15, 16 milhões de toneladas, tá certo? E aí nós vamos ter um estoque de passagem. Se ficar nesse patamar de 15, provavelmente vamos ter um estoque de passagem de 14 milhões de toneladas, que seria maior do que os estoques de passagem que nós tivemos nos últimos anos, como eu disse. E aí, Roberto, você citou, né, agora há pouco as questões das importações. A gente vai acompanhando pelos relatórios da SECEX, semana a semana, essas importações maiores do que o ano passado. Isso deve permanecer até o final desse ciclo? O ano que vem isso pode mudar? O que a gente pode falar das importações nesse momento? Eu acho que as importações, a gente não tem como saber o número exato que o pessoal fez. O mercado vinha trabalhando com alguma coisa ao redor de 3 a 4 milhões de toneladas. Eu acho que é um número que deve permanecer. Não acredito que tenha alguém hoje importando milho, porque os preços do mercado interno estão mais baratos do que o preço para trazer de fora. Tá? O que a gente tem percebido é uma diminuição também nas exportações. As exportações esse mês nós terminamos com um acumulado na safra agrícola de 10 milhões e meio de toneladas, tá certo? Provavelmente vamos ter mais 1,5 milhão neste mês de outubro, nós vamos chegar em 12. E aí depois, novembro e dezembro, é uma incógnita, mas provavelmente vai ter números bem inferiores até do que o mês de outubro, tá certo? Apesar de ter tido algumas negociações na exportação que nós vimos nos últimos 20 dias acontecendo, principalmente no Mato Grosso, é difícil mensurar, mas pode ser algo pontual. Alguns volumes que estão saindo para o Irã, mas andou saindo alguma coisa no Mato Grosso das exportações, mas deve ser algum mercado específico, tá certo? Agora, tudo vai depender dessas quedas do mercado interno. Se caírem muito, de repente pode dar um gatilho de exportação novamente, e também da questão câmbio e Chicago. Então, acho que é algo que está aberto daqui até o final do ano, mas o que a gente vê neste momento é o mercado caminhando para esses níveis de preço. Não acredito também que vamos ter grandes quedas daqui até a nova safra. Eu acho que nós estamos percebendo que está tendo quedas bem suaves, né? Porque senão daqui a pouco chegamos na paridade de exportação e vai mais produto embora. Então, acredito que não vai ser também uma tendência de uma queda grande generalizada, não. E aí, Roberto, diante desse cenário, aquele produtor que tem milho nesse momento, seja aí da segunda safra desse ano, ou já seja pensando nas negociações para a safra futura, é um bom momento para olhar para o mercado com mais atenção, buscar essas oportunidades de vendas? Eu acho que sim, porque na verdade os preços ainda são atraentes, são atrativos, traz uma margem muito boa para o produtor. Ele deixar para frente, ele está especulando, né? Tanto na operação, na venda spot daquele produto que é da safrinha que ainda está armazenado, tá certo? Ou eventualmente no mercado a termo, ou seja, aquele milho que vai ser colhido na safra de verão e que de repente tem mercado para se poder negociar e fazer alguma coisa agora antecipada. Eu acho que é uma situação ainda de preços muito bons. Eu diria que deixar para frente é uma especulação, é acreditar que a gente possa ter muita coisa ainda errada. E a gente não pode deixar de ressaltar também a questão da qualidade do milho deste ano. A gente continua com uma questão grave, que a qualidade não está boa do produto em uma maioria das regiões, né? Principalmente quando você fala Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tá certo? E esse também é um agravante para que, na minha opinião, talvez a exportação faça novos negócios, porque provavelmente é um milho que pode não dar padrão para exportação. Então, resta-nos saber o que vai ser esse produto que vai ficar também para entre safra, até mesmo para o mercado interno, né? E aí, Roberto, você comentou, né, agora há pouco essas questões da próxima safra de verão, que vai se desenvolvendo muito bem até esse momento, os estoques que podem virar maiores também. A Conab, no último levantamento, apontou também essa melhora nos estoques. Diante desse cenário de melhora no quadro da oferta para o futuro, aquele patamar de preços de R$100, acima dos R$100 que a gente acompanhou nesse ano, é uma coisa que ficou para trás mesmo? Olha, como eu disse, né, Guilherme? A não ser que a gente tenha uma explosão de câmbio, o câmbio já está num patamar que, de novo, ele está quase aí 5,60, né? Resta saber para onde ele vai, ok? Ele pode ser o diferencial nessa questão de talvez buscar preços mais altos daqui para frente, né? O que a gente está percebendo que a nível de mercado internacional, em dólar, o milho tem caído. E até mesmo com o relatório de ontem, nós tivemos quedas fortíssimas ontem em Chicago, hoje mais 14 pontos de queda, tá certo? Então, vai mostrando uma certa acomodação e lá eles estão em plena colheita, né? Agora, a questão do dólar é uma incógnita. Eu acho que, na minha opinião, somente talvez aí o câmbio para jogar esses preços para esses níveis novamente. Mas eu não acreditaria nisso, né? Porque eu acho que o câmbio já está extremamente... o dólar está super valorizado, na minha opinião,
para esse momento. Tá? Não acredito que a gente vai ter alguns outros fatores, além do que aí já estão, né, que possam proporcionar uma impulsão da taxa do dólar. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário atual para o mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, Guilherme, a mensagem é sempre aquela. Acho que o produtor tem que ir fazendo as suas médias, tem que aproveitar esses preços que estão. Porque daqui para frente, como eu disse, é realmente uma incógnita. Pode subir como pode cair, o game está aberto, né? Mas eu acho que o cenário está muito para um mercado, um certo manutenção de preço ou até um pouco, um ligeiro recuo. Tá? E para mim sempre é um grande prazer estar com vocês no Notícias Agrícolas. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado e ficamos à disposição. Um abraço. O Roberto Carlos Rafael, ele canalista da Geminar Corretora, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está o cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Roberto apontando as cotações se mantendo estáveis, com tendência de um pouco de queda nesse momento. Essa deve ser a tendência do mercado nessa reta final de 2021, pelo menos ali até o mês de novembro, virada para dezembro, com essas questões de diminuição de demanda em função da baixo índice de exportação, principalmente, pesando no mercado, muito milho que inclusive já tinha sido negociado para exportação, voltando para o mercado interno, tudo isso pressionando os preços nesse momento. Mesmo assim, o Roberto Carlos destacando que não enxerga espaços para grandes quedas de preços em função da paridade de exportação nesse momento. Se caísse muito esses preços, a exportação poderia voltar a puxar esse milho e levar essas cotações para cima de novo, mas a expectativa é justamente essa, preços estáveis a um pouquinho mais baixos nessa reta final de ano. Então, um bom momento para aquele produtor que tem milho da segunda safra desse ano ainda em estoque ou está pensando em fazer algumas negociações futuras para a próxima safra, a safra do ano que vem. É um bom momento de preços, os preços são positivos, são remuneradores, garantem margem positiva, então o produtor precisa ficar atento. A recomendação do analista é justamente essa, fazer média de preços, aproveitar esse bom momento para negociar uma parte da sua produção e fazendo justamente essa média positiva de preços que lá na frente vai fazer a diferença na sua rentabilidade. A expectativa do Roberto Carlos Rafael é que no ano que vem a safra de verão venha mais robusta, venha mais positiva do que foi nesse ano, os estoques de passagem devem ser maiores, então esse cenário de pressão de preços pode continuar no ano que vem, ficando ali na dependência do câmbio. Apenas uma alta expressiva no câmbio poderia levar esses preços novamente para cima. Então é um momento importante, um momento chave do produtor ficar atento ao mercado e aproveitar as oportunidades que vão aparecer com patamares de preços positivos, patamares de preços rentáveis na hora de fazer o seu custo junto com a sua renda. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.